E aí, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Essa é a primeira live de uma série aí que eu pretendo fazer e a intenção dessas lives é ajudar pessoas, empresas, empreendedores, startups, enfim, todo mundo que tem um produto para lançar alguma coisa aí para botar para frente, que possa impulsionar isso através do design. E design é uma coisa que pode te ajudar, inclusive na sua vida, na forma como você faz as suas coisas ou como você toca o seu dia a dia. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre pensamento em design e eu espero poder trazer um conteúdo bem relevante aí, trazer um pouco de experiência e do que a gente pode entender aí do que é design e sobre essa ciência que tem ficado cada dia mais complexa, mas que pode ajudar muito no andamento das coisas. Primeiro eu vou começar aqui falando um pouco sobre o que é design. O que é design, né? O design, ele tá em tudo, né? O design tá em tudo que está ao seu redor. A gente está cercado aí de design por todos os lados. Design é o celular que está aí na sua mão, o seu computador, a interface das coisas que estão dentro do seu celular, dentro do seu computador, os objetos que estão na sua casa, seu carro, né? As coisas úteis que a gente tem, tudo é feito baseado em princípios de design que acabam que torna as coisas úteis, né? Esses princípios. Então, até mesmo na forma como você se relaciona com o seu trabalho, na forma como você se relaciona com o seu tempo, as agendas que a gente usa, tudo envolve técnicas e formas de design que vão ajudar a sua vida. Até a interface dessa tela aí que a gente está vendo aí nessa live, ela só é possível porque o design está aí cheio de propósito e trazendo coisas. Então, basicamente, eu tenho uma interpretação de que o design ele é uma ciência que torna as coisas úteis para a gente, né? Se a gente pegar, por exemplo, um garfo, né? E é muito curioso porque a humanidade levou muitos anos até utilizar o garfo como um talher, como um utensílio, mas ele tem uma história hiper curiosa de como ele foi se desenvolvendo, né? Eu já vou indicar aqui um livro, que foi um livro que me ajudou muito a entender sobre a utilidade das coisas e começar a pensar em design como uma forma de deixar coisas úteis, né? Que é esse livro aqui, esse livro do Henry Petroski, A Evolução das Coisas Úteis. Então ele fala sobre como o design pode ajudar a gente em detalhes e utilidades. Então, assim, basicamente, ele é fundamental porque ele otimiza a criação humana, né? Ele combina estética, combina funcionalidade, e essa fusão de estética e funcionalidade é o que faz as coisas ficarem legais e acontecerem aí. E de onde que vem, né? De onde que vem o termo design, né? Porque onde que começou isso? Na verdade, assim, a humanidade basicamente sempre fez design tentando deixar as coisas funcionais pra gente, né? Mas ele surge como ciência um pouco depois da Revolução Industrial. Então, é, a etimologia da palavra, ela vem do latim. Do latim ela é designare. E designare, basicamente, se você for lá na essência da palavra, aliás, é muito curioso, porque tem estudos muito complexos falando só sobre a etimologia da palavra e que fazem com que a ciência de design pareça ainda mais complexa. Então, basicamente, designare é você desenhar com um propósito.
E desenhar com propósito é o que faz com que as coisas sejam úteis, né? Então, basicamente, a gente entende aqui, e é uma coisa muito interessante, é que se a gente entender o design como uma sequência de ações que você pode usar para deixar as coisas mais úteis, que você pode usar para deixar a sua vida mais útil, eu entendo, depois de muitos anos dentro dessa área, que a atividade de design, ela não é uma atividade que é feita apenas para profissionais e nem somente por profissionais. Porque, assim, o ser humano, ele está resolvendo problemas no dia a dia. Ele sempre vem resolvendo uma série de problemas. O ser humano cria ferramentas, o ser humano transforma coisas. O, no Brasil, por exemplo, nós brasileiros somos extremamente criativos em soluções para o dia a dia. E a forma de raciocínio que leva a gente para essas soluções é, ela tem técnicas de design que não necessariamente são aplicadas ali na sequência dela como uma ciência, mas ela acaba criando ferramentas e a criação dessas ferramentas faz com que as coisas sejam úteis para a gente, né? Então, se você pensar e voltar lá no tempo e você pegar o Leonardo da Vinci, por exemplo, que juntava arte com matemática, com uma série de técnicas, cálculos, busca da perfeição, tentando fazer máquinas, tentando pintar quadros baseado em técnicas de perfeição. Então, ali já existia pensamento de design misturado com uma série de outras artes e isso, com o tempo, foi evoluindo e hoje ele vai virando uma forma que ajuda a gente a fazer coisas, né? E aí a gente pensa, né? Fala assim, pô, fulano é designer, ou eu preciso fazer o design da minha marca, eu preciso fazer design para minha empresa. E aí existe um senso comum que a maioria das pessoas tem uma visão de que o design ele tá só na parte visual, né? É a minha marca, são as minhas embalagens, são os meus produtos digitais, são as caixinhas, as cores, as fontes, né? Mas o design a gente precisa entender como uma coisa muito mais ampla do que isso, porque ele tem várias áreas de atuação e com o passar do tempo ele vai crescendo em uma série de novas funções. Então ele começa lá no industrial e ele apareceu pela primeira vez, o termo desenho industrial, ele apareceu pela primeira vez em 1902. Então foi um arquiteto chamado Frank Lloyd Wright, num livro chamado The Artcraft of the Machine. Então, assim, naquela época as pessoas estavam substituindo pessoas por máquinas. Então você vê que a base ali já era criar funcionalidades, né? Então, do termo design industrial até hoje, ele passou por uma série de evoluções e técnicas, e aí a gente vai comentar um pouquinho disso um pouco mais para frente, de como essas técnicas evoluíram. Mas, basicamente, o design tem divisões dentro dessa ciência. Então, a gente tem aí design gráfico, que é o design editorial, o design de identidade visual, o design de marcas e a parte toda de branding acaba ficando um pouco mais próxima ali do design gráfico. A gente tem o design interativo, né? Eu chamo de interativo tudo que você possa usar para interagir hoje. E as nossas formas de interação, elas crescem, elas se ampliam a cada dia que passa. Então, a gente tem desde um controle remoto de uma televisão até o uso da voz para se comunicar com os nossos dispositivos. E no meio disso a gente tem as telas, as interfaces na sua TV, as interfaces no seu computador, as interfaces nos e-mails que a gente lê, nas ferramentas de rede social que a gente se comunica. Então, tudo isso fica num grupinho ali chamado design interativo.
E aí tem o design de games, tem o design de interiores, tem o design na moda, tem design de produto e uma série de cadeias que vai fazendo com que essa ciência seja grande e que ela se ramifique em formas que fazem a gente pensar em sobre como as coisas podem ser cada dia mais úteis, mais fáceis de usar para a gente, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que o ser humano ele é capaz de pensar através do design. Então, assim, o design é uma ferramenta que ela vai criar uma capacidade de você olhar para o seu público e de você resolver problemas do seu público. E essa solução de problemas, ela pode ter diversas complexidades, pode ter diversos níveis, mas com técnicas você consegue chegar lá, você consegue entender aos poucos caminhos para fazer com que esses problemas sejam resolvidos lá na frente. Então, assim, se você pensar hoje assim, pô, eu vou fazer o planejamento do meu dia. Eu preciso que o meu dia funcione melhor, tá muito desorganizado, minha agenda tá muito lotada, eu não consigo fazer nada mais porque o meu tempo não está funcionando. E aí você começa a procurar soluções para organizar. Bom, então eu vou acordar tal hora, de tal hora até tal hora eu vou fazer tal objetivo. E aí você começa a descobrir que tem um software que ajuda você durante aquele período a cumprir aquele objetivo ou a organizar a sequência de como você vai fazer as suas coisas. Quando você faz isso, instintivamente você já está fazendo design, você já está organizando o seu dia de uma forma objetiva para que ele seja mais fácil para você, para que você consiga chegar do outro lado, para que você consiga ir do ponto A até o ponto B de uma forma mais inteligente, digamos assim, né? Quando a gente acha que os móveis da nossa casa não estão numa disposição legal e você começa a mudar as coisas de lugar, você está executando um pensamento de design. Às vezes é para abrir espaço, às vezes é para você a, a, a sala de TV está num lugar, a sua mesa está em outro, mas você acha que a forma como as pessoas estão circulando naquele ambiente não está te agradando, ou não está funcional, ou não está acontecendo do jeito que você gostaria. Então você vai lá e muda tudo de lugar, e aí você começa a perceber que as pessoas vão circular naquele ambiente de outra forma. Então isso é outro tipo de pensamento de design. E aí, gente, sobre esse lance de você pensar através do design, eu queria deixar uma sugestão aqui de uma série do Netflix que chama Abstract. E assim, dentro dessa série, você tem vários profissionais da área de design, marketing, artes, comunicação, e essas pessoas elas trabalham em grandes empresas, elas trabalham com objetivos específicos, e em cada episódio ali você consegue entender a forma desse pensamento funcionar para resolver os problemas que essas companhias têm. Então, tem design de automóvel, tem design de tênis, tem design de tipografia e lettering. Então, tem uma série de episódios e é muito legal. E eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, né? E assim, como é que o design chegou na minha vida, né? Eu venho trabalhando com design há um pouco mais de 20 anos, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu nem imaginava que um dia eu seria designer, ou que eu trabalharia com direção de arte, né? Mas basicamente na minha infância, eu comecei a desenhar muito cedo. Então, tipo, eu comecei a desenhar ali mais ou menos entre 3 e 4 anos de idade. E eu sempre falo que eu tenho um jeito muito peculiar de pegar no lápis, eu pego um pouco diferente das pessoas. Mas eu tentei aprender a pegar no lápis rapidamente porque eu queria expressar
em forma de desenho, as coisas que eu via, a forma que eu via o mundo. Então eu comecei a desenhar bem pequenininho e rapidamente eu comecei a me interessar por heróis, por quadrinhos, e eu comecei a desenhar ali, querendo acompanhar. Eu tinha a intenção, quando eu era mais novo, quando eu era jovem, de seguir como desenhista na indústria de quadrinhos, ou como desenhista trabalhando na indústria de animação, com desenhos animados e tal. Eu acho que a base começa mais ou menos por aí, porque você vai desenhando, 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 e você não sabe que aquilo pode se tornar uma profissão no futuro, né? Especialmente há muitos anos atrás, que a gente não tinha tanta informação como hoje, né? E tem um outro aspecto que eu acho muito curioso, que eu nasci em Brasília, e Brasília é uma cidade que tem uma característica muito curiosa, porque você vive design quando você vive em Brasília o tempo todo, né? Você está respirando design o tempo todo. Então, a minha infância, a maior parte da minha infância foi ali na Asa Norte, quando eu comecei a conhecer meus amigos, eu circulava por ali, Asa Norte, Asa Sul. Então, você está andando de bicicleta e do seu lado você tem ali uma parede de azulejo de Atos Bulcão. Você está circulando por uma cidade que foi desenhada pelo Lúcio Costa, pelo Niemeyer. E assim, Brasília tem uma característica de design, de arquitetura muito peculiar, é uma coisa muito curiosa. Quando as pessoas não conhecem Brasília e chegam aqui pela primeira vez, elas falam, nossa, mas a lógica de endereço dessa cidade não faz o menor sentido, né? É tudo número, sigla, e e aquele negócio deixa as pessoas confusas, mas assim, o pensamento de design que está ali, dentro dessa lógica de como a cidade funciona, é genial, porque você tem os eixos, então você tem ali o plano piloto, que é a base, e a asa. Então quem mora em Brasília sabe disso, mas se você pegar o mapa de Brasília, é quase que a mesma coisa que você jogar a batalha naval. Depois que você entende a lógica uma vez, você nunca mais erra o endereço. Então, assim, você tem as quadras 100, 200, 300, 400, 1, 2 até 16. Então, se você precisa ir na 304, você pega a linha da 300 com a linha do 4 e você tem exatamente o ponto. Então, assim, é um raciocínio visual. O próprio mapa da cidade é um raciocínio visual, e a forma como você lida com a cidade é extremamente visual. Então, assim, eu acho que isso vai sendo absorvido com o tempo, e eu sempre tive um olhar muito curioso com aquelas coisas que estavam ao meu redor ali. Ainda não sabia muito bem o que era isso, mas eu tinha um olhar muito curioso com relação àquilo ali, né? E aí tem uma coisa muito engraçada aqui, porque eu desenhava quando era pequeno, queria trabalhar com história em quadrinhos, e aí os computadores estavam começando a aparecer, estavam começando a avançar, e aí chega uma época que eu queria passar os meus desenhos para o computador, porque para pintar os desenhos naquela época, eu percebia que talvez a computação pudesse me ajudar melhor. E aí tinha um software na época, que futuramente viria a ser o Photoshop, que trabalhava em camadas, né? Você podia escanear um desenho, deixar ele transparente, e aí você podia criar camadas, e em cada camada você ia jogando cores ali, e poderia trabalhar com o desenho, e aí dava para colorir e tal. E isso foi acontecendo mais ou menos na época que eu fiz vestibular. E o curioso dessa história é que não tinha muito internet, assim, a internet não era muito forte nessa época. E quando a gente ia decidir uma profissão, a gente tinha um guia do estudante, né, que era editado todo ano ali. E aí eu peguei um guia do estudante, e aí eu folheei o guia do estudante, e eu encontrei um curso no guia do estudante que tinha um monte de imagem de computação gráfica, um monte de coisa que parecia ser tridimensional e parecia ter um lance ali no mercado dos games.
Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso, porque esse curso aqui é o que tem a ver comigo. E aí eu fui para a área de computação, fui estudar ciência da computação. E aí cheguei lá, entrei na Católica, e aí depois de algum tempo de curso eu fui percebendo que eu estava quase podendo dar aula de matemática e não tinha visto nada de comunicação, não tinha visto absolutamente nada do que estava naquele guia foi aparecendo no curso. E eu estava ali aprendendo programação, aprendendo código, aprendendo matemática, cálculo 1, 2, 3, álgebra. E nessa época eu trabalhava com suporte técnico numa empresa em Brasília já, por conta de estar na área de computação. Isso foi mais ou menos ali em 98. E aí o que aconteceu é o seguinte, dentro dessa empresa, que na época era o ZAIS, teve uma compra, essa empresa foi comprada por uma empresa espanhola, que foi o Terra, e o Terra veio para o Brasil, e o Terra lançou os portais do Terra pelo Brasil inteiro, e esses portais eram regionais. E aí eu comecei a mexer ali, eu comecei a olhar ali para o lado da parte de programação desse portal, e dentro desse portal tinha uma equipe que era uma equipe editorial, que era uma equipe quase que funcionando como uma redação de jornal. E aí dentro dessa equipe eu comecei a ver a oportunidade de fazer algumas artes, algumas ilustrações para colocar em matérias dentro desse portal, né? E aí eu fui conhecendo algumas pessoas e aí eu tive uma oportunidade muito legal. Eu conheci uma equipe que era uma equipe espanhola. E os espanhóis, eles têm uma visão de arte muito forte. A escola de design na Espanha é uma escola muito interessante, muito tradicional. E a arte na Espanha é muito forte. E na época que os portais eram super quadradinhos aqui no Brasil, os caras já pensavam em outras formas de diagramação, em outros jeitos de você ver o conteúdo, né? Eles queriam soltar daquelas caixinhas as coisas, e eles traziam exemplos de materiais editoriais de design gráfico lindos e falavam, olha, é possível fazer isso na internet. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com o design como forma, como forma de você atingir novas funcionalidades e de você levar conteúdo para as pessoas de um jeito diferente. Depois desse período, eu acabei trabalhando como designer júnior, né, nessa equipe, aprendi bastante, foi onde a minha carreira de design começou. Eu passei por diversas agências depois disso no Brasil, depois desse portal. Eu trabalhei muitos anos na agência Clique, que depois virou Isobar, e aí foi onde eu tive contato que eu comecei a ter contato com grandes marcas, né? Então, assim, quando eu tive na agência Clique, eu atendi muitas contas aqui em Brasília de governo, como o primeiro portal grande da Caixa, Correios, e aí tive a oportunidade de trabalhar com WWF, com Boticário, Carrefour. Então eu comecei a entender que a amplitude dessa ciência era muito maior do que parecia ali. Depois de sair dessa agência, eu cheguei a montar algumas empresas de design. Eu saí de lá e montei uma empresa de design chamada Locomotiva. E foi muito legal, porque o primeiro projeto dessa empresa já foi um projeto da Vivo. Então a gente fazia design de internet. Depois disso a gente pegou alguns eventos da Brasil Telecom Celular nessa época. E aí essa empresa ela cresceu, virou uma empresa um pouco maior que chamava Metrópole Design. Então cada dia que passava, em cada período que passava, eu entendia que a forma de fazer design, marketing, comunicação, ela mudava e ela ia evoluindo de um jeito muito rápido. E eu sempre fui muito curioso, então eu queria entender o que estava acontecendo com toda essa mudança.
E eu não queria ficar preso no que eu, até esse período, entendia como uma coisa extremamente visual. Então, assim, no começo da minha carreira eu tive muito dentro do senso comum do que é design. Eu estava focado mais no que era visual. E aí, assim, nessa época, as pessoas estavam começando a fazer grandes ações de comunicação que extrapolavam os meios, que saíam do meio digital. Então, as grandes ações de comunicação, elas iam para a rua, né? Então, eu procurei, nesse período, uma agência de promo, e foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas contas que faziam coisas no mundo real, assim. Então, eu entrei como diretor de criação numa agência promo, que atendia Tim Varejo, essa agência é a Flap, e dentro da conta de Tim Varejo, eu comecei a ter uma noção maior de como o design pode impactar a vida das pessoas, né? Então, o primeiro grande projeto que eu fiz dentro dessa empresa foi, e pensando na Tim, foi uma positivação de todas as lojas da TIM Centro-Oeste, para que as pessoas entendessem como estavam funcionando as promoções de celular, e isso já conectado com a internet. Eu falei, poxa, design então é uma coisa que tem mais conexões do que eu imaginava, né? E aí, depois de um período dentro dessa agência, eu fui para uma empresa de comunicação mais tradicional, que é a Reds Propaganda. E aí foi um período da minha vida que eu comecei a ter contato com clientes ainda maiores, né? Eu atendi Grupo Boticário nesse período, eu atendi Cielo nesse período, eu atendi Caixa, atendi Petrobras. E dentro dessa empresa, eu trabalhei com uma equipe que era uma equipe muito forte de planejamento, e eu comecei a entender que a junção de comunicação, marketing, design e planejamento, elas eram uma linha única, que quanto mais forte eu conseguisse interpretar, melhor eu conseguiria dar saída nos meus produtos. Então, nas coisas que eu estava criando, nas coisas que eu estava levando para o dia a dia, né? Então, assim, foi um período muito legal, foi um período de muito aprendizado, foi um período onde, é, onde eu pude fazer campanhas que começavam na TV, iam para o celular, do celular elas disparavam um e-mail, foi onde eu comecei a entender como que funciona remarketing, foi quando a gente começou a trocar criativos em peças para testar público, foi quando eu comecei a entender que a amplitude do design, a amplitude da direção de arte que eu fazia dentro daquelas empresas ali, ela podia ser uma coisa muito maior e com propósitos muito maiores. Depois desse tempo eu saí da Samsung, da Reds. Eu trabalhei durante 5 anos nessa empresa em Curitiba, eu voltei para Brasília. E aí eu tive a sorte de fazer parte de um projeto que me levou para uma consultoria na Samsung, que foi onde eu tive um contato com design de produtos muito forte. Foi uma empresa onde eu comecei a entender como que esse ciclo de design poderia funcionar na cadeia de lançamento de um produto, né? Então, eu trabalhei com algumas divisões dentro da Samsung. Então, eu trabalhei com um produto da Samsung chamado Arctic, que era um produto que fazia parte da divisão de internet das coisas dentro da Samsung. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários lançamentos dentro da Samsung de eventos internacionais. Então, eu fiz durante alguns anos um evento chamado CEO Summit, que é o evento de lançamento que envolve todos os CEOs de todas as áreas da Samsung, CEOs de empresas que estão relacionadas com a Samsung, e onde eles discutem os futuros dos produtos da empresa e os rumos para onde ela vai tomar.
E eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco quando a Samsung comprou uma empresa chamada Harman. Ela lançou uma divisão chamada Driveline, que é uma linha de carros autônomos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe de design que cuidou do lançamento desse projeto. E aí, depois de um tempo, veio a pandemia, esse contrato ele chegou ao fim depois de 4 anos, e aí eu, aqui em Brasília, me juntei com um grupo de amigos que tinham um pensamento comum, e a gente criou um coletivo de design com o propósito de juntar pessoas de áreas diferentes, de experiências diferentes, e a intenção desse projeto era atender marcas, cada um com a sua empresa, e juntar forças para poder fazer essas coisas acontecerem, né? Então, esse coletivo chama Colativo, e foi um projeto muito legal. E dentro desse projeto, a gente teve o atendimento, e o Colativo continua atendendo essa conta, que é a Viacom. E a Viacom, ela tem diversos canais, como MTV, Nickelodeon, Paramount. E uma coisa que me chamou muita atenção dentro desse período no Colativo é que a Viacom trabalha com stakeholders específicos, e a gente atendia um desses stakeholders que estão dentro do mercado de comunicação. Então eu comecei a entender ali formas de comunicação para gerar lead, formas de comunicação para você captar, para você fazer com que as pessoas entendam um produto e comprem aquele produto, né? Isso há bastante tempo atrás, né? Tipo, já tem um pouco mais de 2 anos. E assim, se você pensar hoje, é muito da forma como a maioria das empresas buscam se comunicar. E hoje, eu trabalho numa empresa que chama Figtree & Co. Ela fica em São Paulo. Eu trabalho remotamente para ela aqui em Brasília. E a gente atende contas grandes também. Nosso principal cliente hoje é o Bradesco. A gente trabalha na humanização da BIA do Bradesco, né? E tem uma série de outros projetos. E a Figtree, ela tem uma forma de lidar com comunicação que é completamente diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida, né? Então, é uma agência que assina Transformative Imagination, né? Então, é fazer você imaginar o mundo, ou usar o design de forma mais humana para gerar uma transformação, né? Então, assim, gente, isso é um pouco da minha estrada. Eu acho que a gente vai ter... Essa é uma primeira live, a gente vai ter oportunidade ainda de voltar nisso, de falar bastante disso daí. E eu queria falar um pouco aqui sobre design e o seu produto, design e o seu negócio, design e as suas intenções, design e você, design e sua vida, né? Como que o design pode te ajudar, né? Porque o objetivo de tudo isso daqui é fazer com que as pessoas entendam que uma série de técnicas que foram criadas durante todos esses anos de desenvolvimento de design, elas podem ajudar empresas, produtos, serviços, né? Então, a gente quebra aquela visão de que design tá só na forma visual, tá só na entrega, que o design é só a marquinha da sua empresa e a sua papelaria, que é o banner que vai no topo do seu site, mas eu quero fazer com que as pessoas entendam que você pensar design, e aí eu quero voltar aqui no pensamento de que a função base do design é solução de problemas. E o design, ele pode resolver problemas de qualquer natureza, né? Se você pensar que design pode resolver, dentro de uma empresa, processos internos. Dentro da minha empresa eu tenho um problema de logística.
Acontece que quando eu tenho um produto, ele sai de dentro da minha empresa, em algum lugar existe um gargalo entre a saída desse produto e a entrega no cliente, né? Você pode usar táticas de design para resolver isso, né? Você pode sim usar esse lado visual do design e usar as formas mais minimalistas de design para elevar o patamar da sua comunicação, para que a sua empresa se comunique de forma cada vez mais sólida, com um pensamento cada vez mais sólido, né? Ele pode melhorar o fluxo de interação entre as pessoas dentro de um negócio. Ele pode melhorar o fluxo de interação das pessoas dentro de uma startup, né? Então, assim, basicamente, quando você pensa em design como uma ferramenta de solução de problemas e você começa a entender técnicas de design que podem te levar a essa solução, o seu propósito passa a ser entregar valor. Em cada etapa do que você estiver fazendo ali, você vai entregar valor, né? Então, não é só gerar encantamento. Você pode ter uma embalagem, você pode ter uma marca boa, você pode ter uma embalagem linda, né? Mas se você pensar todo o processo, às vezes pode não funcionar, mas se você pensar todo o processo, se você entender todo o processo, aí sim você vai começar a identificar os problemas e você vai usar o pensamento de design para atingir essas soluções. Então, assim, gente, é basicamente você pensar no todo através de técnicas, não simplesmente encantar com o produto e tentar chegar na melhor solução. Então, eu vou dar alguns exemplos disso aqui, né? Por exemplo, se você pensar na forma como as coisas são distribuídas em supermercados, né? Cada supermercado tem uma estratégia. Cada loja grande, cada loja de departamento grande tem uma estratégia. E a forma como você distribui as coisas nas gôndolas, elas têm objetivos extremamente claros, sabe? Um exemplo mais básico disso é você colocar doce na altura do olho da criança. Se o doce que você quer vender está na altura do olhar da criança, é mais fácil dela acessar, né? Sabe a fila das lojas de departamento? Da Renner, da C&A, aquele monte de cacareco que eles colocam ali, né? É uma hora que você está com tempo. Então, assim, simplesmente você já passou pela loja, escolheu todos os seus produtos, e aí você está com tempo, você está na fila. E aí você tem um monte de coisinhas que são mais baratas à sua mão ali, que vão basicamente aumentar o ticket da sua venda, né? Isso em grandes negócios, né? Um outro exemplo disso, se você parar para pensar em uma cozinha profissional de um restaurante, né? A forma como as coisas são distribuídas na cozinha. Isso é uma visão de arquitetura, mas também tem uma visão de design complementar a isso. Então, por exemplo, se você numa hamburgueria coloca a chapa, do outro lado você tem aqui a batata frita e você tem uma bancada livre, e aí você tá fritando hambúrguer, e aí vem uma outra pessoa e começa a fritar a batata frita do seu lado e a chapa tá ali do outro lado, esses dois caras vão se topar no meio do caminho. Então, como é que você pode pensar para resolver isso? Então, cara, eu vou só simplesmente trocar as coisas de posição. Então, cozinhas profissionais têm esse raciocínio para que as coisas funcionem perfeitamente. Porque dentro da cozinha, por exemplo, você precisa ganhar tempo, né? E esse tempo, ele é precioso, né? Dentro da vida. E assim, se a gente pegar, tem uma série de exemplos aí de produtos que são extremamente úteis, que
tem a base, na sua essência ali, o design, né? Um canivete suíço, por exemplo, né? Cara, alguém pegou e juntou todas aquelas coisas que precisava numa ferramenta que você abre e fecha e tem acesso a o que você precisa. Então, assim, design basicamente é utilidade. E assim, junto com design, e isso é uma coisa que eu aprendi durante a vida com uma série de profissionais extremamente qualificados, tem uma coisa que anda de mãozinha dada ali com design, que dentro de agência de comunicação a gente chama de planejamento, né? E, na verdade, assim, eu compreendi com o passar do tempo que planejamento é a forma de fazer as coisas acontecerem e o design é o que dá função a essas formas, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para falar com vocês, né? De onde vêm algumas técnicas de planejamento e técnicas de planejamento que eu já rodei com diversas dessas empresas e que algumas delas parecem antigas, mas funcionam ainda até hoje e que podem ajudar e que depois eu vou detalhar melhor cada uma delas. Hoje eu vou pincelar, mas depois eu vou detalhar. Então, assim, a técnica mais básica de planejamento e talvez a mais conhecida, a mais abrangente, chama análise SWOT, S-W-O-T. Né? O que é a análise SWOT? Ela é uma matriz onde você cria um quadro e você divide ali forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Basicamente, quem tem empresa aí há um bom tempo, ou quem tem negócio, ou quem já lidou com agência, já deve ter esbarrado nessa técnica, né? Mas ela é uma forma muito interessante de você começar a pensar seu negócio, porque quando você coloca ali na matriz, quais são minhas forças? Quais são minhas fraquezas? Quais são as oportunidades que meu negócio tem? E o que ameaça o meu negócio? Você está forçando as pessoas a pensarem, né? E quando você começa a forçar esse pensamento, você começa a olhar para... Só um minutinho. Tem alguma coisa? Tá. Você começa a olhar para dentro e você começa a buscar o problema. E basicamente, né, o design vai estar lá na ponta para resolver o problema. Mas o primeiro passo é você buscar onde está o problema, né? Então, análise SWOT é uma das primeiras bases de planejamento, né? Tem uma matéria, tem uma curiosidade. A análise SWOT, ela começou mais ou menos entre a década de 60 e 70, e aí, tipo, ela é muito utilizada nos cursos de administração, mas ela serve muito como uma primeira base de planejamento ali para você começar a pensar design, né? Tem a matriz de Porter, que é um pouquinho mais complexa, que é mais ou menos ali de 79, né? E aí ela tem 5 tópicos: rivalidade, poder de barganha do cliente e busca de ameaças de novos entrantes e busca de produtos substitutos, né? Então, assim, eu diria que ela está um passinho além da análise SWOT, mas ela já serve um pouco mais para você começar a entender mais profundamente sobre um produto específico ou sobre um mercado específico. E eu trabalhei muitos anos com base nisso. Análise SWOT, planejamento, círculos, organogramas, compreensão, entendimento do todo, só para chegar na raiz do problema, né? E aí, alguns anos atrás, eu vi um TED Talk do Simon Sinek. E esse TED chama Start with Why, né? Gente, faltam mais ou menos 15 minutinhos aí para o tempo da live acabar. Então, assim,
Se alguém tiver interesse, quiser mandar alguma perguntinha, eu vou parar daqui a 5 minutos e nos 10 minutos finais eu vou responder, tá? Então, assim, o Simon Sinek, e aí eu recomendo que vocês procurem a TED dele, que chama Comece pelo Porquê, Start with Why, né? Basicamente, ele criou uma metodologia que ele chama de Golden Circle, que é muito simples. É uma metodologia para você encontrar propósito, né? Então são 3 círculos. No círculo central, ele tem o why, que é o porquê. No círculo intermediário, ele tem o como. E no círculo de fora, ele tem o quê, né? E assim, dentro dessa TED dele, ele detalha melhor um pouco desse conteúdo e ele traz uma série de exemplos e é muito maneiro o jeito que ele fala. Eu comecei a entender que negócios, empresas, novos produtos, lançamentos, coisas que a gente pretende fazer, elas precisam de uma coisa maior, que se chama propósito, né? Então, assim, você, voltando um pouco atrás, você começa a buscar problemas, você começa a usar técnicas de design para resolver esses problemas e depois você parte para busca de um propósito. E o propósito é o que vai ajudar seu negócio, sua marca, sua empresa, ou seja lá o que você estiver fazendo, a ser elevado a outro patamar através do design, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, se tem perguntas. Tem perguntas? Não? Então vamos seguir. E assim, as coisas foram evoluindo, o mundo foi evoluindo, e aí a gente estava falando ali mais ou menos num período de 70, 80, 90, e aí eu falei um pouco de propósito, mas tem um grande designer que chama David Kelley, e ele é sócio fundador de uma empresa chamada IDEO. Tem uma pergunta? Bom, gente, eu vou responder uma perguntinha aqui, tá? Lembrando de toda a sua jornada, o que mais você aprendeu sobre as pessoas com o pensamento em design? Boa. Na verdade, assim, a gente, quando você executa design, quando você passa por todos esses caminhos, né, na verdade, assim, a finalidade do design é sempre entregar soluções para pessoas, né? E é muito curioso, porque uma coisa que eu aprendi é que as pessoas, elas buscam o que é melhor para a vida delas, né? As pessoas buscam conforto, elas buscam tranquilidade, elas buscam novos caminhos, elas buscam paz, elas buscam entretenimento, né? Então, assim, eu vou usar a indústria do entretenimento como exemplo aqui, tá? Mas se você pensar, o entretenimento é uma válvula de escape para as pessoas fugirem das suas realidades, que às vezes são extremamente desgastantes, né? Hoje, por exemplo, a gente está numa pandemia há mais de um ano, né? E a realidade está absurdamente desgastante para todo mundo, né? Então, imagina o que seria do mundo sem a indústria do entretenimento entregando empatia para as pessoas. Aí, assim, aí é que está a grande palavra, né? Se você consegue trabalhar a sua relação e numa relação de empatia com as pessoas, você consegue fazer com que elas te enxerguem e que elas olhem para você, ou que elas consumam o seu conteúdo, né? Então, se você pegar que a Disney, por exemplo, hoje tem uma série de divisões aí, como a Marvel de um lado,
basicamente toda a franquia de Star Wars do outro lado, além de todo o universo que foi construído na própria empresa, a Pixar. Então você tem um elo de múltiplas dimensões de empatias e você vende entretenimento para quase qualquer tipo de público, né? Então, respondendo basicamente empatia. Eu acho que é bom, inclusive, vinculando isso com design, você encontrar empatia é um excelente caminho, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Não estou achando. Estou falando sobre empatia. Ah, sim. Empatia é o remédio para o mundo de hoje. É verdade. Empatia é o remédio para o mundo de hoje. As pessoas precisam realmente sentir um pouco do que as outras sentem e é aquele lance de se colocar um pouco no lugar do outro, né? E é muito legal pensar na verdade, assim, pensar em como, através de técnicas, você pode gerar empatia e como você pode fazer o bem através de técnicas que podem ajudar com que as pessoas tenham empatia, né? A gente não precisa pensar em empatia só para um aspecto comercial ou para gerar coisas, né? E é engraçado porque técnicas de comunicação ajudam a gerar empatia, né? Mais alguma? Não? Então eu vou voltar rapidamente aqui, onde eu tinha parado, eu estava falando do... Gente, faltam mais ou menos 8 minutos para acabar. Então eu vou dar uma pincelada rapidinho aqui em coisas que eu pretendo aprofundar nas próximas conversas, tá? Então, assim, a gente falou ali de um pouco de planejamento e nos anos 90, né, eu tinha falado ali do David Kelley, que é um dos designers que, para mim, ele é uma referência global, assim, no que é design, porque além de ser sócio fundador da IDEO, que é uma das maiores empresas de design do mundo, a IDEO, ele criou uma metodologia que se chama Design Thinking e que hoje, se você procurar qualquer coisa sobre técnicas de design, você vai esbarrar na metodologia dele, né? Então, assim, ela é uma das metodologias, para mim, mais funcionais em termos de você buscar a solução de um problema através da funcionalidade do mundo. Então, basicamente, assim, você começa pela observação. E olha que engraçado, a gente acabou de falar de empatia e observação é você encontrar formas de criar empatia. Então você vai olhar primeiro para o problema ali como um todo, né? Depois vem um segundo passo e aí essa metodologia ela está super difundida no mundo com 1 milhão de caixinhas hoje, mas basicamente ela tem 7 etapas, né? E aí depois de observar você vai definir, você vai escolher um foco. Em que direção que eu vou apontar o meu objetivo. Depois que você tiver observado, analisado, visto você pode olhar dados, você pode ler, você pode ver o que seus usuários falam, você observa, você vê o que está acontecendo naquele ambiente. Você define essa escolha de foco e passa para uma etapa que é chamada de idealização, onde você abre o leque e olha ali para quais são as suas alternativas. E aí você começa a buscar caminhos criativos, né? Como que eu vou usar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu entendi na minha base, como para apontar para aquele foco e quais são as portas que eu vou abrir para fazer aquele objetivo ali acontecer, né? Depois da idealização vem a parte de prototipagem, de construção daquilo que você idealizou. E prototipar hoje é você construir no rascunho, no papel, num monte de post-it anotado na parede. É você começar a tentar testar
do jeito que você conseguir e da forma mais rápida possível para saber se o caminho que você escolheu ali está funcionando, né? E aí depois de você prototipar e você começar a testar, você vai colher os aprendizados daquele protótipo, você vai botar aquilo com outras pessoas, você vai tentar botar aquilo em contato com o seu público, você vai entender se aquilo está funcionando, se você precisa voltar etapas na sua metodologia ou não, e no fim das contas você implementa. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. Como o design pode contribuir para o Brasil superar a pandemia? Olha, eu diria hoje que, assim, pensando pelo lado da comunicação, né, eu acho que as pessoas precisam entender a importância de coisas muito básicas, né? Então, assim, você tem toda uma ciência repetindo há um ano coisas que são extremamente básicas, tipo, lava a mão, usa máscara, mantenha distanciamento social, procure tomar a vacina. A vacina é o remédio para você sair do outro lado, né? Para mim, a grande contribuição do design nisso é usar as ferramentas de comunicação de forma mais adequada para combater o que desinforma as pessoas. Então, eu diria que a gente pode usar para, de verdade, assim, para fazer com que as pessoas entendam de maneiras cada vez mais claras o que precisa ser feito de acordo com o que a ciência está dizendo, ok? Bom, gente, tem 3 minutinhos aqui. Queria saber se tem mais alguma pergunta. Queria saber se... Não? Tá. Então assim, gente, eu vou falar um pouquinho aqui. Hoje, eu abri essa live com a intenção de fazer uma abordagem geral do assunto. Passei um pouco ali pela história do design em si, passei um pouquinho pela minha história e eu espero que as pessoas voltem aqui, que elas entendam o propósito disso e com certeza aos pouquinhos vocês vão me conhecendo melhor, né? Eu dei uma pincelada também ali sobre como o design pode fazer diferença na sua empresa, na sua vida. Passei um pouquinho ali rapidamente por algumas técnicas e finalizei aqui com design em seu negócio. E, bom, basicamente assim, o tempo da live está acabando e aí eu já vou dizer aqui para vocês, na próxima semana, na segunda-feira, nesse mesmo horário, a gente vai continuar essa conversa. Eu vou abrir a live de novo, né? E vou começar a entrar em detalhes desses tópicos. Então, se você tiver curtido, se você tiver interesse, volta na semana que vem. Você é muito bem-vindo, né? O meu Instagram aí, danielmacedo.co. Eu vou falar um pouco sobre isso também na próxima semana, dos propósitos disso. Mas fiquem à vontade de mandar perguntas, de fazer comentários. A gente vai deixar esse vídeo salvo. E acho que está acabando o tempo. Queria agradecer todo mundo que passou aqui hoje, né? E dizer que vamos lá, vamos usar o design como um propósito aí para gerar transformação. Vamos usar o design para os nossos objetivos, vamos usar o design para ganhar dinheiro, para vender produto,